Eu quero estudar com você sobre como foi que Deus separou os músicos para o seu culto. Quem eram os levitas? Quem são os levitas? Esse é o episódio de hoje. Quem eram os levitas? Como eles surgiram? Qual é o ministério de um levita? Levita é o nome bíblico dos filhos de Levi, as famílias da tribo de Levi. Eles foram separados por Deus lá no início da história de Israel para servirem no culto a Deus. Eles são as pessoas responsáveis por qualquer coisa que diz respeito ao culto a Deus. Hoje nós não precisamos nem usar o nome levita, estamos num outro tempo onde o culto não era daquela forma mais, ou não é daquela forma mais que era antes, mas a essência de como Deus chama os seus servos continua valendo. Os princípios divinos continuam valendo. Então é importantíssimo que a gente compare a nossa vida com aquilo que Deus estabeleceu, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é imutável. Seus princípios são verdade pura, imutável. E é interessante que, quando nós lemos em Êxodo capítulo 32, nós vemos esse versículo específico. Pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, venha até mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi. É interessante a gente se lembrar da história. Moisés subiu ao monte, Deus ia dar a ele as tábuas da lei, Deus entrega a ele as tábuas e diz a ele, é melhor você descer, tem alguma coisa esquisita acontecendo lá embaixo. Ele vem descendo o monte, ele se encontra no meio do caminho com Josué. Josué ainda faz uma observação: você ouviu, Moisés? Tem um barulho, quanto mais a gente se aproxima lá do arraial, mais a gente ouve. É um barulho de festa, que coisa linda. Moisés disse para Josué: não, Josué, você está equivocado, não é um barulho de vitória, de guerra, de alegria, esse é um barulho esquisito. E quando eles chegam à porta do arraial, eles veem o povo celebrando de uma forma assim esplendorosa em torno de um bezerro de ouro. O mesmo bezerro, a mesma imagem, a mesma cena, o mesmo costume que aquele povo tinha como referência depois de anos como escravos no Egito. Então Moisés se irrita, Moisés perde a paciência, quebra as tábuas da lei. Moisés também desafia aquele povo, moe o bezerro de ouro, mistura o ouro na água, dá para muita gente beber que morreu, e aí ele põe-se em pé diante da congregação e diz esta frase, esta é a cena: quem é do Senhor, vem aqui, fique do meu lado. E vieram os filhos de Levi. Dessa forma, com este ato, nesta circunstância, Deus separou aqueles que iam cuidar do seu culto. Se você é músico, se você é vocalista da área da dança, artista em qualquer área, às vezes um técnico, e aí envolve também o zelador, o porteiro, a secretária, os líderes, os que vão ministrar a palavra, todos que vão trabalhar para o culto a Deus, precisam se alinhar a esse princípio do reino de Deus. Deus então disse a Moisés: Moisés, separa esse povo para me servirem. E por que que eles foram separados? Quando Moisés disse: quem é do Senhor, venha aqui do meu lado. Aquele povo, aquela família ou aquelas famílias da tribo de Levi estavam dizendo dessa forma: eu quero fazer do jeito do Senhor. Eu reconheço que nós estamos fazendo como aprendemos no Egito. Eu reconheço que não é assim. E eu quero fazer do jeito de Deus. Nós vivemos algo semelhante. Geralmente a gente se aflige, o ministério se aflige, os membros da igreja se afligem, a liderança se aflige, querendo ações, querendo respostas, querendo logo ver o que vai ser feito. Mas Moisés tinha um compromisso com Deus, não importava quanto tempo ele ia demorar no monte, Moisés ia ficar lá ouvindo a voz de Deus até ter todo o direcionamento de Deus. E quando eu digo que hoje nós vivemos algo semelhante, é porque essa ansiedade, essa busca por fazer, ela move a todos nós quase que de uma forma invisível para que a gente saia realizando alguma coisa antes de gastar mesmo um tempo precioso na presença de Deus.
Os nossos dons, os nossos talentos, as nossas funções, a cobrança, as oportunidades de realizar, ou às vezes a necessidade financeira, ou muitas vezes o desejo financeiro, nos leva a ir fazendo coisas. E quando a gente encontra uma igreja que é menos afoita a realizar e mais dedicada à oração, a gente tem alguma dificuldade, porque em geral as pessoas querem fazer. E esse é um parâmetro preciosíssimo. Deus separou aquela tribo para servi-lo no culto, porque aquela tribo viu, identificou e decidiu, eu não quero assim. Ainda que demore muito tempo, eu quero esperar a voz de Deus. Porque eles entenderam, como eu e você podemos entender hoje, que todas as vezes que a gente não busca a voz de Deus, a gente vai fazer segundo nossos costumes. E assim como era costume daquele povo ver o culto ao bezerro de ouro, os egípcios adoravam os bezerros de ouro. Assim como eles tinham aprendido, eles fizeram. E nós vemos isso hoje. As pessoas estão fazendo por todo lado o mesmo que o mundo faz. É o mesmo bezerro de ouro. Eu preciso guardar isso. Todas as vezes que eu sair fazendo do meu jeito, eu vou edificar um bezerro de ouro. Todas as vezes que eu sair usando só os meus dons, meus talentos, o recurso, um dinheiro, o potencial, e fizer aquilo sem buscar a presença do Senhor, mesmo saber como é que Deus faz e quer no seu reino, eu vou construir algo semelhante ao mundo. Por isso nós estamos vendo, no meio da igreja, em todo canto, em toda a terra, muita gente talentosa, linda, com coisas maravilhosas sendo feitas, mas no mesmo modelo do mundo. Não é isso que nós queremos para nós. Não é isso que eu e você queremos para nós. Não é isso que os nossos pastores, nossos líderes, os sacerdotes, não é isso que a igreja, não é isso que os irmãos querem. Não é isso nem que o mundo quer. Porque o mundo sabe fazer bezerro de ouro. Sabe fazer melhor do que nós. O mundo sabe fazer shows, sabe fazer qualquer um desses eventos melhor do que nós. E faz. Mas o que as pessoas estão querendo é um manifestar de Deus sobrenatural que transforma vidas, que nos leva ao altar, quebrantamento. Por isso, Deus quer que aqueles que operam todo o serviço do culto ao Senhor sejam como os filhos de Levi. Eu não quero mais fazer sem gastar tempo no teu altar. Eu não quero fazer aquilo que o mundo faz, semelhante aos bezerros do Egito. Eu quero fazer aquilo que Deus me deu para fazer, do jeito que é para ser feito, na hora que é para ser feito, e que representa mesmo o poder, a glória, o reino de Deus. Essa é uma decisão pessoal. Essa é uma lição singular, tão simples e tão poderosa, que não diz respeito a nós tentarmos realizar um grande movimento coletivo, mas uma decisão pessoal. Eu quero, Senhor, parar de fazer tudo que é o mesmo que o mundo faz. E eu quero gastar mais tempo nesse monte, nesse lugar alto da Tua presença. E eu quero realmente ouvir como o Senhor ensina, do jeito que o Senhor quer, para a minha vida, para a minha igreja, para a minha localidade, para o ministério que o Senhor me deu, para as oportunidades que eu tenho de estar com a igreja em qualquer lugar do mundo. Eu quero saber o que o Senhor tem para aquele tempo, para aquele lugar, para aquelas vidas, para a minha vida. Porque assim eu me qualifico, assim eu me alinho com um critério, um propósito, um planejamento do Senhor para aqueles filhos, para aqueles servos que trabalham para o culto a Deus. Pode ser um culto pessoal, pode ser um culto coletivo lá dentro do auditório da igreja, pode ser um mega show, precisa ser do jeito que Deus quer. Essa é uma decisão pessoal, esse é um parâmetro para mim e para você como levitas, e não apenas para quem mexe com música, mas para qualquer artista em qualquer área e, sobretudo, para qualquer um que é membro do corpo de Cristo.